rosto, agora Santo Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor querido. Estamos nós aqui. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nessas vidas. Amém. A nossa mensagem hoje é discurso pesado. E para falar sobre essa ação, nós vamos abrir João. Você vai em João, Evangelho. João capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 60. João, capítulo 6, versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, diz-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobe aqui, irmãos, por enquanto. Aqui nessa situação, Jesus já estava famoso. Tinha 3 grupos que seguiam Jesus: a multidão, os discípulos e, dentro dos discípulos, os apóstolos. No mínimo aqui tinha umas 5.000 pessoas, pois antes vinha falando que Jesus tinha multiplicado o pão para 5.000 pessoas. E Jesus, conhecendo, entende e vendo a situação de cada um, ele não se preocupa na situação de quem iria aceitar a palavra completa ou não. Porque a intenção de Jesus não era acalentar o ego das pessoas. A intenção de Jesus não era continuar sendo aquele homem populoso, aquele que arrastava multidões.
A intenção de Jesus sempre foi fazer a obra do Pai. E a obra do Pai consiste em levar o homem à salvação. A obra do Pai consiste em o homem chegar ao arrependimento. Pois foi essa a primeira pregação de João Batista. João Batista chega e diz assim: arrependei-vos, é chegado o Rei de Deus. É como se ele dissesse assim: preparai-vos, se preparem para entrar no Reino de Deus. E qual é a preparação para entrar no Reino de Deus? O arrependimento. Jesus vem depois ali e diz: arrependei-vos, é chegado o Reino de Deus. Esse é o propósito do Senhor, em que o homem venha chegar ao seu reino. E para chegar a esse reino precisa da preparação. E qual é a preparação do Senhor? A conversão, o arrependimento. E para o arrependimento, o homem não precisa apenas do pão de cada dia. O homem não precisa ser próspero no seu negócio, aquele que é empresário, e nem próspero aquele que é empregado, e nem próspero aquele que é funcionário público. O homem não precisa estar sempre bom de saúde, correndo, todo atlético, não. A situação do homem, necessária e urgente, é a salvação. É se livrar da condenação que cabe a nós, porque nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, essa é a intenção. Esse é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor não é ter o número de pessoas que aceitem Ele levantando a mão. O propósito do Senhor não é ter um grande número de pessoas que se batizam e são legítimos religiosos frequentando o culto domingo após domingo e falando das coisas de Deus. Porque se pessoas assim religiosas fazendo isso, acreditarem, buscarem falar de Deus, os demônios, as pessoas do mundo faz isso de forma até mais significativa. Mas o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é uma transformação completa. E para essa transformação vir, as palavras que levam o homem à vida eterna eram completas. O que é que Simão Pedro disse? Senhor, para quem? Para qual pessoa? Para qual mestre? Para qual lugar nós vamos? Se tu tens a palavra da vida eterna. Pedro entende. E nós precisamos entender que a palavra da vida eterna não é a palavra onde as denominações, o mundo religioso prega que você agora que está batizado, está na igreja, você vai ser próximo no seu negócio, que você vai ser bem sucedido na sua produção, que você não vai ter mais doença, que seu casamento vai ser restaurado, seu trabalho vai ser restaurado, a sua família, Deus vai resgatar, Deus vai destruir os seus inimigos. É essa a palavra que as pessoas pensam que consiste o reino de Deus. Mas a palavra que Jesus sempre falou para a humanidade e que emprega e leva o homem até o reino de Deus, até a salvação, é uma palavra de confronto, é uma palavra de desafio, é uma palavra que mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade e com toda a nossa razão. Eu convido você a ler em casa o que fala aqui antes, eu vou tentar falar de forma resumida. Qual é o discurso de Jesus? Jesus confronta aqueles homens religiosos que achavam que Moisés, aquele que Deus confiou e deu muitos sinais e prodígios, eles achavam que a lei de Moisés, os rituais de Moisés, era aquilo que levava uma vida eterna. E Jesus questiona e diz assim: ó, o maná que seus pais comeram no deserto não veio de Moisés, veio de Deus. E esse maná que eles comeram, todos que comeram morreram. Mas eu digo a vocês, o que você não precisa não é ser bem sucedido no negócio, não é vendendo, não é achando que quando for tirar a oferta de Deus, tirar aquele animal, ou tirar aquela parte do salário, que não vai fazer falta. E achando que aquilo ali vai aumentar a sua gordura e o azeite da sua casa. Achando que aquele dinheiro que você está retendo, você vai investir e vai ter mais retorno. Então diz assim, não é esse tipo de pão que leva o homem à vida eterna. Não é esse pão que vai trazer a salvação. O pão de Moisés foi um pão transitório, um pão passageiro, um pão que Deus deu através de Moisés. Mas eu digo para vocês, a única coisa que vocês precisam é de mim. Jesus dizendo, porque eu sou o pão completo.
Aquele que come da minha carne nunca terá fome. Aquele que quiser beber de mim nunca terá sede. Aquele que come e bebe do meu sangue, esse tem o Pai. Esse vai ao Pai. Então você não precisa estar aí com a razão de vocês pensando que a inteligência, a capacidade vai trazer algum relacionamento com Deus. O que vocês precisam é de mim. E eis aqui quem é maior do que Moisés. Eis aqui quem é maior do que o religiosismo de vocês. Eis aqui quem é maior do que aquele que paga ou promessa, do que aquele que faz o ritual, do que aquele que faz uma caridade, do que aquele que faz umas boas obras. O que vocês precisam é comer da minha carne, é beber do meu sangue. E isso trouxe para aqueles homens religiosos que achavam que conheciam Deus, achavam que tinha os oráculos, achavam que era melhor do que os gentios, do que os samaritanos, porque eram homens muito religiosos. Isso traz um confronto, mexe com a estrutura deles, com o íntimo, com a vaidade, com ela, onde Jesus diz assim: não é o religiosismo de vocês, não é o que vocês aprenderam de forma errada, é aquilo que eu digo. O Pai me enviou, o Pai confiou em mim a vida, e eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o próprio maná que desceu do céu, e eu é que posso dar a vida eterna. E aqueles homens não aceitam. A maioria daquelas pessoas não querem acreditar que Jesus é superior à própria razão de cada um. E Jesus confronta ainda mais e diz assim, no versículo 63, olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Sempre foi, irmãos, a razão primária do homem, se preocupar com o próprio corpo. E se preocupar com o corpo inteiro, não é apenas aquele fisiculturista ou aquela pessoa que pode ter um corpo atlético, bonito, sarado, e até pela saúde é necessário. Mas quando se trata de se preocupar com o corpo, se trata de se preocupar com o conjunto do corpo. E qual é o conjunto do corpo? Às vezes é o alimento, é o nosso celeiro, é a nossa partilheira, é o nosso armário, para saber se tem o pão de cada dia de amanhã. Se tem um dinheiro suficiente para ir passar um ano sem estar preocupado. Se eu tenho uma melhor roupa de marca, se eu tenho um melhor relógio, se eu tenho uma melhor conta bancária, se eu tenho um melhor carro, se eu tenho uma a melhor moto, e a minha preocupação é saber se eu vou crescer esse ano. Como é que eu vou evoluir na minha vida financeira? E esse é um conjunto de carne, esse é um conjunto de corpo, porque Jesus disse: não se preocupe com o dia de amanhã. Não é a vida muito mais importante do que a própria roupa? Não é a vida muito mais importante do que o próprio mantimento? E essas coisas aí do corpo, esses acessórios, esses adereços que vocês acham que isso é tudo na vida, para nada se proveita. O que Jesus disse para aqueles homens é que o Espírito que eles precisavam conservar através da palavra, e que esse Espírito que é eterno, que vai ao Pai, esse Espírito precisa sim estar vivo. E esse Espírito precisa da palavra. Essa palavra própria que é Espírito, e essa palavra que é o quê? A própria vida. Então Jesus confronta aqueles homens a sair do religiosismo. Jesus confronta aqueles homens a não acreditar que toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio, toda a sua conquista, todo o seu ego, todo o seu conhecimento era aquilo que eles precisavam. Porque para o judeu e para nós, até o conhecimento faz parte do ego. Às vezes eu vejo pessoas que já são ricas, e quando eles já são ricos, conseguem competir no carro, nas coisas financeiras, eles vão para o lado da vaidade e dizem assim: mas você é formado em quê? E muitos dizem assim: engenheiro, o meu filho é doutor, o outro é embaixador. Então o homem ele tem esse hábito também do crescimento de saber qual o patamar de conhecimento do outro. E
E daquele povo não era diferente. Paulo dizia que ele foi ensinar aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era um grande homem. Existiam muitos doutores da lei, existiam muitos homens conhecedores. Como o judaísmo era muito religioso, o conhecimento deles, a faculdade que eles poderiam dizer, a uniforme naquele tempo, a tudo que era o grau maior era na questão religiosa. E quando Jesus veio e disse, ó, esse ensinamento aí, se você estudou nessa uniforme, que falou que essa matemática, que essa ideologia, que essa filosofia assim, está tudo errado. Imagina como é que aqueles homens seriam confrontados. Certa vez, no trabalho, a gente pega um projeto, e você às vezes não está na aula, você consegue detectar algum tipo de irregularidade. E eu na frente, eu mostrei para o dono, rapaz, isso aqui não está legal, tem algo que não quero nascer. E o dono foi lá falar para o engenheiro, e o engenheiro foi e questionou assim, ó, mas como é que pode? Você vai dar razão ao doutor, ao médico, ou vai dar razão ao enfermeiro? E às vezes o homem está assim, está querendo competir o ego por questão que às vezes ninguém está empurrando para saber quem está certo ou quem está errado. A questão é o problema é que às vezes Deus dá o conhecimento para os mais simples. Às vezes Deus dá o conhecimento para o mais humilde. Nós vemos muitos pais, muitas mães que não têm faculdade, não têm conhecimento religioso nenhum. E muitas pessoas que não têm nem igreja. Mas a disciplina, a honraria, o ensinamento que muitos pais dão para os filhos é de excelência. É de algo que nós não sabemos como é que ele aprendeu a ensinar aquilo para os seus filhos. Como é que ele aprendeu a mostrar essa realidade tão verdadeira, tão completa, que não se acha em qualquer canto. E muitas pessoas se preocupam com o ego do conhecimento e de achar que eu sei o que está certo. Eu aprendi assim, Deus me deu essa capacidade, mas Jesus vem e mexe com toda a estrutura, com todo o conhecimento errado e confronta aqueles homens por completo. E aí o que acontece com aqueles homens? O que acontece na maioria comigo e com você? Onde muitas vezes nós não somos humildes nem confessamos que muitas vezes precisamos nos rebaixar e mudar o padrão de conhecimento e de achismo e de razão que eu tenho no meu trabalho. Às vezes a gente vê muito profissional no trabalho, ele não quer nem a ajuda do amigo. Ele já se sente revoltado porque o outro ajuda ele a fazer da maneira melhor. Muitos não aceitam, às vezes, uma proposta daquele que tem um patamar menor, daquele que não tem nem formatura. Dentro das nossas casas, às vezes, o homem não aceita aquilo que a mulher, às vezes, está ali na igreja. Mas muitas vezes a mulher nos chama a atenção, nos confronta, por coisas que a gente não quer aceitar. E às vezes nós religiosos, indo para a igreja todo domingo, e querendo obrigar o meu para vir, a gente grita com a mulher. Perde a razão, porque às vezes ela recebeu ali, nos confronta, mas nós somos eternos religiosos de Bíblia na mão. E como é que nós estamos sendo humildes e deixando o Senhor trabalhar através da nossa vida? Como também tem muitas mulheres que às vezes não aceitam o desafio, o confronto do homem, porque acha que ele está errado, porque acha que está querendo resolver da sua maneira, como também os filhos não aceitam. E os pais também às vezes não aceitam dos filhos que às vezes vê um ponto que quer ajudar, que quer confrontar para a mudança. A mudança, irmãos, de primeira mão, geralmente, nunca é aceita. Somos impedidos, às vezes, de mudar o conhecimento, e principalmente para o Senhor, porque somos como esses homens. Temos uma vaidade, temos um orgulho, temos um conhecimento, temos até uma experiência própria, uma experiência comum, e não aceitamos que a palavra do Senhor nos confronte. E sabe o que é que vai confrontar a minha e a sua vida no decorrer da caminhada? É a palavra do Senhor. Se você está na igreja há algum tempo e já não se sente mais confrontado com a palavra do Senhor, não se sente mais preocupado em mudar, não se sente mais
comovido, não se sente mais constrangido em achar que você está numa posição errada e precisa mudar urgentemente. Você está com um perigo espiritual. Porque essa palavra ela não vai nos confrontar. Muitas coisas nós escutamos, muitas das vezes eu, no começo da minha caminhada, eu me libertei do álcool, da prostituição, da ganância, da avareza, e quando eu pensava que estava certo e correto, às vezes o irmão, num culto como esse, ele começava a pregar o bicho, para pregar assim, hoje ele vai ser de sono. O irmão está meio para às vezes, no meio daquela mensagem, tinha uma palavra, tinha um versículo que ele falava, e aquilo mexia comigo, eu disse, meu Deus, como eu sou burro, como eu sou miserável, como eu estou distante, e eu pensava que já era melhor do que quem? Do que toda a igreja. Para mim, todos os irmãos estavam errados, e eu estava sendo ali, aquele rapaz que estava fazendo tudo que a igreja precisava de mim. E às vezes nós somos assim, irmãos, em várias coisas da nossa vida. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor, quando vem, nós precisamos nos sentir constrangidos e nos sentimos revoltados, não contra a própria palavra, porque o problema não é na palavra. A Bíblia diz, Paulo falou aos Coríntios, não é os meus caminhos, não é a palavra de Deus que é apertado. O problema não está na palavra de Deus, o problema não está na igreja, o problema não está no irmão que falou, que pregou, que apontou na cara. É os meus caminhos, é eu que estou com problema. Não é a palavra de Deus que vai ser uma coisa impossível de levar, uma coisa impossível de se praticar, uma coisa impossível que não tem para não fazer. Cada um, irmão, recebe de acordo com aquilo que Deus dá, tanto o problema da vida, tanto a aflição, como o conhecimento. Aquilo que eu vou conhecendo, culto após culto, reunião após reunião, e combate com o irmão, e desavença, e problema, e momentos bons, não é aquilo que eu vou aprendendo, é aquilo que Deus está mostrando para a minha vida, para que eu venha mudar urgentemente. É como aquela questão que às vezes nós estudamos a pregação e, rapaz, o irmão faltando para estar aqui. Essa palavra é para o irmão, essa palavra é para a minha mulher, essa palavra é para o meu marido, hoje ele não veio. Essa palavra é para aquele jovem, não, irmão. A palavra é para mim e para você. E que possamos buscar ser como os apóstolos. Se lembra que eu disse que tinha 3 grupos de pessoas? A multidão, os discípulos e os apóstolos. E Jesus, no seu discurso pesado, até aquela vez que você fala uma coisa pesada, você vê que você cai, que a pessoa não gostou, ficou insatisfeita. Quando ela não quer agredir, quando ela não solta os cachorros em cima de você, o semblante cai. Nós conhecemos. Deus, quando olhou para Caim, ele disse: por que o semblante caiu? Imagina a fúria, né? Imagina como é que os irmãos dizem que quando eu estou um pouco revoltado, eu subo aqui do lado. Mas isso, irmão, cada um com atitude. Mas como é que nós estamos dispostos a obedecer a palavra do Senhor quando ela vier o quê? Me confrontar. Às vezes é bom quando nós estamos a palavra que, rapaz, eu estou bem, estou caminhando, estou firme, estou querendo Deus, eu não quero voltar para o mundo. Glória a Deus. Legal. Mas quando ela vier me constranger, quando ela vier me encurralar contra a parede, quando ela vier totalmente contra mim, como é que eu vou estar preparado para esse dia? Porque vai vir um dia, irmãos, que a palavra vai lhe confrontar. O Espírito Santo vai lhe colocar contra a parede e eu e você vamos ter que tomar uma decisão. Não vai dar para adiar. Nós até adiamos muitas coisas espirituais. Adiamos. Mas vai chegar um dia, irmãos, que essa palavra ela não vai deixar nenhuma saída nem para mim e nem para você. E sabe o que é que vai acontecer comigo, com você? Por mais espiritual, por mais que façamos, por mais religiosos que nós somos, sabe o que é a primeira ideia que vai vir na minha e na sua cabeça, e de todos, se não for todos, a maioria, é a mesma ideia que veio com esses muitos. Abandonar Jesus, retroceder, abandonar a igreja,
abandonar a irmandade, sair do espelho do Senhor. Não é assim? O que acontece com muitos filhos que não querem a posição, a mão do pai? A palavra do filho pródigo, o filho pródigo tinha tudo na casa dele. Mas o pai era um pai fiel, não era um pai que deixava libertinagem. Por ele não ter libertinagem, ele mata o pai do tempo, perde a herança e vai para o mundo. Não é assim? Sempre o que nos bate, a primeira ideia é abandonar tudo e seguir nossa vida. Às vezes, no nosso casamento, qual a primeira ideia que dá quando o problema está muito difícil de anos? Às vezes, dos dois, às vezes só de um. É a separação. É abandonar e não mudar mais com a esposa. No trabalho, se eu não tiver liso, quebrado, se eu tiver algum dinheirozinho ali guardado, se eu tiver algum sustento, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é não aceitar e abandonar, não se preocupar com a responsabilidade, com a honraria, com a minha palavra. O que é que eu faço? Eu abandono tudo e vou para casa. O abandono, irmãos, é um desejo carnal da maioria do homem desde pequeno. Abandonar quando vem um problema, abandonar quando vem um confronto. E aqui nós estamos vendo que muitos abandonaram. Muitos já não andavam mais com Jesus. E sabe o que é que Jesus faz? Como eu falei no princípio. A preocupação de Jesus não é ser um paparazzo, não é ter adeptos, não é ter bajuladores, não é ter pessoas que exaltem o nome dele, não é ter pessoas que acreditem nele, não é ter seguidores, não é ter multidão exaltando, exalando. A preocupação de Jesus é a salvação, a preocupação de Jesus é a vida eterna, e por isso Jesus permanece com o seu discurso. Ele não diz assim: não, pessoal, não, ó, vocês não entenderam o que eu disse. Por que é que vocês estão indo? É porque é assim, ó, vamos aqui me explicar e não vai-se embora não. Mas nós fazemos assim, quando vemos que perdemos. Mas Jesus não estava errado em nenhum ponto. Jesus tinha preocupação da salvação e da vida eterna. E Jesus permanece com o seu discurso. Ele não abre mão da verdade. Ele vai além. E quando ele vê os 12 ali, ele estava os 12, até Jesus estava no meio, era os 12 e vocês. É isso que diz no versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirá-los? Não é porque Jesus aqui estava, Jesus não precisa se exaltar. Não é porque Jesus estava sendo arrogante. Mas Jesus, mais uma vez, ele confronta. Irmãos, o desafio que eu e você tivemos na vida de se batizar, de se converter, de se entregar ao Senhor, é de confronto. De confronto com nós próprios, com aquilo que está dentro de nós. Sabe? O problema não está mais tanto lá fora do diabo. Chega um momento, irmão, na nossa vida, que o problema não está mais com o diabo, está com nós, de forma interior. Libertar da droga, da bebida, às vezes está até vontade. Mas nós vamos descobrindo com o tempo que dentro de mim existe, às vezes, inveja, mentira, orgulho, vaidade, fofoca, intriga, ira, discórdia, disfunção, covardia, não obedecer a Deus, não buscar a Deus, deixar de conhecer a Deus. E é nessas coisas, irmãos, que nós vamos sendo confrontados e precisamos obedecer a palavra do Senhor para que venhamos ser transformados. É essa palavra que é Espírito. A palavra que às vezes ela não vai mexer com aquilo que ainda precisa continuar sendo mudado na minha e na sua vida. Não tem mais aquele ponto, muitos irmãos dizem assim: rapaz, esses dias eu estou dando estudo, eu estou indo mais para a igreja, eu estou na Bíblia toda noite, e parece que o diabo se levantou contra mim, está tudo dando errado. Estou com problema no trabalho, estou com problema no casamento,
estou com problema até na igreja. E sabe, é o diabo. O diabo ele fica aí. Não é eu não, aí já é tu. Porque muitas coisas não já está com o tempo, somos nós, que não estamos mais organizando nossa vida, não estamos mais mudando, não estamos mais crescendo no Senhor. E aí aquilo que está dentro de mim, a falta da palavra, que é espírito e vida, me torna uma pessoa novamente carnal, sem vício externo, mas cheio de vícios internos. E o que nós precisamos não é colocar sempre a culpa do diabo por questões que nós estamos fazendo a obra de Deus. Porque nós estamos perseverando. Nós precisamos olhar para nós e dizer, Senhor, qual é a palavra do dia de confronto? O que é que eu preciso me transformar hoje? Quem é a pessoa hoje, Senhor, que vai me lapidar ser paciente? É aquela pessoa do trabalho, é o meu patrão, é o meu colega, é aquele irmão chato, é a minha esposa, é o meu filho, é o meu vizinho, é o meu parente que está dando problema. Senhor, qual é a pessoa que hoje vai entrar no meu caminho para eu exercer o perdão, a longanimidade, a paciência, o domínio próprio, para eu exercer a benevolência e você avalia, Senhor, qual é a pessoa que vai hoje me ajudar a dar um passo no aprendizado da palavra do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ser do grupo dos apóstolos, que vamos dizer para Jesus quando ele insistir. Porque chega um momento que está tudo acontecendo e o pessoal está indo e Jesus olhando para mim, para você, às vezes está a igreja e na caminhada, e aí, os irmãos também, ninguém quer mais nada com Deus, ninguém quer mais nada comigo, e aí, tu vai abandonar os caminhos, vai acabar com esse negócio de igreja, esse negócio de visitar, de estudar, de dar discipulado, e aí, estão indo aí. E isso, meu irmão, vai acontecer comigo e com você, é alguma situação da vida. Mas que nós, irmãos, devemos ter a visão de Pedro. Qual foi a visão de Pedro? Senhor, para quem nós iremos? Ninguém tem essas palavras duras da vida eterna, Senhor. Ninguém tem as palavras que tu tem. Os escribas não têm. Os fariseus não têm. Os saduceus não têm. Os zelotes não têm. Senhor, ninguém tem essas palavras como ela que tu tem, que vai nos levar à vida eterna. E Pedro declara e diz no 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Irmãos, quer uma dica para você estar na mesma posição de Pedro, não abandonar como muitos? Você já creu, eu já creio, amém. Mas ainda falta na minha e na sua vida conhecer Jesus. Às vezes, irmãos, estamos longe de conhecer Jesus. E não dá para conhecer Jesus no resto da nossa vida. Se eu viver mais 50 anos, é infinito, irmãos, aquilo que é de Jesus. O poder, a majestade, é infinito. Nós nunca vamos conhecer. Mas sabe o que é que eu faço? Sabe o que é que nós podemos fazer? É nunca deixar de procurar conhecer. Pedro tinha uma posição, ninguém tirava ele. E Pedro é tão ousado que a igreja fala com todos. Olha como é que Pedro é seu nós, ele falou com todo mundo. E mesmo assim, Judas estava ali, doido para ele, mas não podia mais esperar de falar com ele. E às vezes, na nossa vida, por algum momento, eu posso falar para a minha família. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não estou dizendo que a gente tem um desafio com Deus, mas quando você nos conhece e vive a palavra de Deus, você pode por algum momento decidir, não, Senhor, nós aqui vamos ficar. Embora muitos na frente, como Judas, como o próprio Pedro negou, venham mudar de ideia, mudar de plano. Mas num certo momento, nós estamos vivendo a palavra do Senhor em unidade, eu posso falar assim para os outros, e aquele vai continuar mais um dia,
escutando a palavra, até que essa palavra venha mudar a vida dele. Precisamos, irmãos, conhecer mais de Jesus, para termos a certeza e não deixar de andar com Jesus. Jó foi um homem que Deus deu testemunho para o diabo. Imagina só, é como você pensa esse rapaz, você conhece o Antônio, tem um direito, digno, ele faz lá, ele trabalha, o tudo, ele é bom de qualidade. Como é que você fica quando a pessoa dá um testemunho bom? Aí você imagina o Jó na terra, Deus se encontra com o diabo ali, o diabo vai lá, se mete no meio, Deus, ei, não veio da onde? Aí o diabo assim, ó, vim de rodear a terra. Aí Deus assim, ó, lá na terra, tu viu, tem uma pessoa lá, diferente. Tem um homem lá íntegro, que se desvia do mal. Tem uma mulher que é do meu. Esse aqui é o. E aí, quero tu achar que ninguém presta? Aí eu quero, mas também não tem tudo. Então tira para ver. Aí Deus tira, mas também pele por pele, então só não mata ele. Aí Jó passa por tudo aquilo. Mas é muito bom, lá no final de Jó, quando Deus questiona, quando Jó questiona, aí Deus diz assim, Jó, vamos lá, onde é que estava quando o sol foi formado? Quando o planeta, Jó, onde é que estava quando tudo isso aqui foi formado? Aí Deus começa a questionar Jó. E sabe o que é que Jó declara? Senhor, eu te conhecia só de falar, de ouvir. Eu te conhecia só de ouvir. Que possamos, irmão, ser humilde e hoje entender que nós conhecemos Jesus só de ouvir. E que nós podemos pedir e buscar sempre conhecer mais de Jesus. No dia do discurso duro, no dia do confronto, no dia que vai ser vestido comigo e com você, por crer e conhecer, nós não vamos ser aqueles que vão deixar de andar com Jesus. Amém? Que Deus seja louvado, que possamos buscar essa palavra que é Espírito e vida. Vamos orar. Irmãos, vamos continuar orando pelo Leonardo. Leonardo está internado. Ele não falou muitas coisas para mim, acho que ele está até assim. As plaquetas dele estão baixas. Ele não está tendo previsão de álcool. E eu acho que tudo isso está mexendo no físico, no emocional dele. E com tantas pessoas que estão também com alguma doença, alguma enfermidade, e estão orando sempre uns pelos outros. Ó Deus, Santo Deus, amado Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo Senhor nos concedido nessa noite e sempre o privilégio de estarmos na tua presença. Hoje, Senhor Deus, em assembleia, unidade, nos reunimos no meio da semana para partir o pão, para juntos nos edificarmos e crescermos para o louvor e glória do teu nome. Ó Senhor, nunca deixe de mandar a tua palavra para cada um de nós. E quando vier a palavra de consolo, que possamos amar e aceitar. Mas quando vier a palavra de confronto, de discurso duro e pesado, que nós não venhamos ser aqueles que retrocedem, que nós não venhamos ser aqueles que deixam de andar contigo, mas que possamos ser aqueles que creem em ti e te conhecem. Então, uma decisão de permanecer contigo até o fim. Abençoa a igreja aqui do Barroso, abençoa a igreja onde quer que a gente esteja, abençoa nossas casas, abençoa nossos lares, abençoa cada família. Te pedimos, Senhor Deus, por cada enfermo, por cada pessoa, Senhor Deus, que está doente, não por egoísmo, mas especial para aqueles que conhecemos e está próximo. Te pedimos, Senhor Deus, pelo Leonardo, toma de conta, Senhor Deus, daquele homem que se batizou, se converteu num momento muito difícil, e de lá para casa, Deus, a sua vida é no hospital de tratamento, mas que o Senhor possa, Deus, fazer a sua obra completa na vida dele. Não apenas salvar o físico, mas o eterno, o espiritual. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescer nos teus caminhos. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um desafio.